Olá, a graça e a paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é a 19ª aula, a última aula que será enviada para vocês. Infelizmente aconteceu essa pandemia e nós tivemos que dar essas aulas online. Mas aquele que nasceu para ser líder, independente se é à distância ou não, ele vai ser um tremendo de um líder, amém? Espero que vocês tomem posse dessa palavra. Aqueles que permaneceram até o final ganhará a coroa da vida. É assim que o Senhor Jesus nos ensina, amém? Hoje nós vamos falar sobre a arte de pregar, amém? Quando Deus chamou o homem para servi-lo, este chamado incluía a ser pregador, amém? Se nós somos chamados para servir ao Senhor, nós também estamos aptos para pregar. Lógico que nós não estamos na nossa dependência, nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós entendemos o nosso chamado. Amém? Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pregar o evangelho, amados, é um privilégio que apenas o ser humano tem. Nós somos privilegiados. A Bíblia diz que os anjos anelaram a pregar, mas não foi permitido a eles a fazerem a pregação. Deus confiou a mim e a você essa tarefa. É minha e sua essa tarefa. Amém? E mesmo que muitos pensam, eu não vou conseguir, é difícil, é complicado. Amém? Eu quero dizer para vocês, você está enganado, enganadíssimo. Pois a ordem é para todos, não é só para mim ou só para você, é para todos nós que entendemos o evangelho, que aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. O milagre da pregação. Amém? Eu quero falar para vocês aqui, segundo Robson Moura, autor do livro A Arte de Pregar, existem 2 milagres na pregação. O primeiro deles é o homem que é um ser imperfeito poder ser usado por Deus, aleluias, como porta-voz do Senhor aqui na terra. O primeiro é esse, o ser imperfeito, cheio de imperfeição, podendo ser usado, e muitas das vezes com poder, muitas das vezes de colocar a mão e ser curado, e através de uma palavra, transformar a vida do outro, edificar a vida do outro. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso não tem dinheiro nenhum que pague. Amém? E o segundo milagre é Deus fazer com que os ouvintes aceitem esse porta-voz imperfeito, escutem a mensagem e sejam transformados. Isso que eu acabei de dizer aqui. 2 milagres. Amém? O ser imperfeito, poder ser usado por Deus, e as pessoas que o ouvirem, o segundo, serem transformados. Você tem esse poder de transformar as pessoas. Esses milagres, amados, eles não acontecem aleatoriamente. Ou seja, Deus não dá força a ninguém a fazer algo, mas ele chama o homem e gera em seu coração a necessidade de pregar a palavra. E somente quando o homem entende, deseja, que Deus realiza esse milagre na vida dele. Amém? Então não é uma coisa que é dada por dar. Você precisa receber de Deus. E você não precisa, eu preciso ser maravilhoso, eloquente, eu preciso ter já habilidade de falar em público. Não. Você precisa estar disposto a ouvir e a servir e a cumprir o ide do Senhor. Amém? Assim foi com Moisés, apesar de sua experiência no Egito,
ter sido criado no palácio, acostumado a falar em público, em mais de uma língua, ele temeu o desafio que o Senhor fez anos mais tarde para voltar ao Egito e confrontar Faraó. Lá em Êxodo 4:10, a sua resposta a Deus foi a seguinte, quando o Senhor falou para ele que iria voltar ao Egito e confrontar Faraó. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Porém, o Senhor colocou para Moisés o milagre à sua disposição. Deixou ali e disse, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12 diz isso. Meus amados, é o Senhor que nos dá a palavra. O Senhor, ele não escolhe os capacitados, não. Ele capacita os escolhidos, ele capacita aquele que está disposto a ir e fazer a missão de pregar o evangelho. E mesmo se sentindo incapaz, Moisés aceitou o milagre e tornou-se o pregador e um dos líderes da nossa história da Bíblia. Amém? Eu quero falar um pouquinho de lidando com medo. O medo de falar em público talvez seja uma das maiores limitações que um homem tenha. Olha, aqui eles fizeram uma análise, né? Fizeram uma pesquisa que, para você ter uma ideia, como esse é um problema grave no ser humano, uma pesquisa feita com 3.000 pessoas perguntava de que você tem mais medo? Eu quero dizer para vocês que 41% respondeu falar em público. Sabe? Falar em público foi o que bateu o recorde. Foram várias perguntas. Medo de altura, insetos, problemas financeiros, doenças, viagens, solidão, cachorro, dirigir ou andar de carro, escuridão, escada. O que bateu o recorde foi falar em público. Então eu quero deixar algumas dicas para você enfrentar esse medo. Se você está aqui no meio disso tudo que eu estou falando agora. Se você tem medo de falar em público, quero dizer para você, lembre-se de que você não é o único. Esse é o maior medo da humanidade. Eu quero dizer para vocês, não tenha medo do medo, em nome de Jesus. Aproveite esse medo e vá em frente, porque quando alguém está com medo, o organismo libera adrenalina. Isso é comprovado na medicina. Libera adrenalina no sangue, fazendo com que o coração acelere e os sentidos ficam mais aguçados. Amém. Corra esse risco. Se você não tentar, nunca saberá que é capaz. Se você deixar o medo te dominar, você vai viver com medo. Tente relaxar e respire fundo. Prepare-se estudando e aprendendo mais. Seja perseverante. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo guiar os teus passos. Não deixe o medo dizer para você aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Porque lembre-se, o Senhor é que te capacita. Lembre-se sempre disso, que é o Senhor que vai diante de ti e guia os seus passos e coloca a palavra certa na tua boca, no momento certo, e as pessoas que estão à sua volta que precisam ouvir aquela palavra. Amém? Nós temos alguns termos importantes aqui. Pregação, ato de pregar, sermão, ato de anunciar uma notícia. O que é pregação? É isso, ato de pregar. O que é um discurso? Conjunto de frases ordenadas, faladas em público. Homilética, arte ou ciência de elaborar e expor o sermão. Oratória, arte de falar em público. Retórica, arte de falar bem. Eloquência, falar bem, saber se comunicar. Amém? Qual que é a postura do pregador? Qual que é a postura que eu e você deveríamos ter? Fique em posição decente, nunca sentado em cima de uma mesa com as pernas penduradas. Meu Deus, que horror. Olhe para todos os ouvintes. Não exagere nos gestos, evite os tiques nervosos. Tem gente que vai pregar e fica... A pessoa começa a concentrar no tique nervoso da pessoa. Ou então ele faz muito movimento e tira a atenção da palavra e a pessoa fica ali, meu Deus, como aquele homem se mexe. Não demonstre a indisposição fazendo gestos de quem está sem paciência, ou nervoso ou preocupado, agitado. Evite as leituras prolongadas.
Preocupe-se com os acessórios da roupa, cores, gravatas, meias, amém? Evite os vícios da linguagem, tá? Né? Ok? Certo? Entendeu? Percebe-se? É isso aí. Tipo assim, sabe? Às vezes a gente fala. Às vezes eu tenho mania do amém. Amém, amém. Mas se nós pudermos evitar, vamos evitar. Eloquência. Atentar para alguns detalhes importantes. Voz. Ela tem que ser audível. Falar a uma altura que todos possam ouvir. Isso não significa gritar. Eu não preciso gritar. Entendível. Deve se pronunciar claramente as palavras, respeitando as pontuações e acentuações. Tem pregadores, eu já vi isso, pregadores que vão pregar, eles mudam até o tom de voz. E começam a gritar tanto em cima do púlpito, que fica uma pregação cansativa, que fica uma pregação que você fica louca para levantar e ir embora. E muitas das vezes a pessoa faz isso. E o pregador, ele precisa de ter um vocabulário bom. O pregador, ele precisa respeitar o público que está ouvindo ele. É importante usar a palavra que todos conhecem, comum a todos e de fácil compreensão e saber o seu significado. Não adianta você falar coisas maravilhosas e nem você sabe o significado. Evitar gírias, linguagens incorretas, ilustrações impróprias, coisas que você fica ali falando por falar, coisas que você não pesquisou e não tem um domínio correto, não tem um domínio certo, não tem um domínio total do que você está falando, tá? E você precisa preparar, ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto, ter conhecimento do público para o qual você irá ministrar, procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes, ter seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Tem gente que sobe no púlpito, ou vai falar, ou vai dar uma aula, ou vai pregar, e começa a fazer palhaçada. Nós precisamos sim ter uma boa desenvoltura, nós precisamos ter aquele momento de descontração, para não se tornar uma pregação cansativa e chata. Mas isso Deus vai te dar a estratégia. E você vai conseguir ter essa desenvoltura e atrair as pessoas com o Espírito Santo operando através de você. Não na sua própria força. Não você se esforçar tanto a ponto de você extrapolar em uma situação e se tornar chata a pregação. Amém? Ser objetivo, claro, para não causar desinteresse. Utilizar uma linguagem bíblica. Amém? Evitar usar o pronome eu e sim o nós. Amém? Quais são as características de uma boa pregação? Uma boa pregação, meus amados, ela não é caracterizada não apenas pela simpatia ou eloquência do pregador, mas também nós precisamos de ter unção, tá? Uma pregação sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para converter, consolar ou edificar ou ajudar aquelas pessoas. Não, precisa de unção. E a unção, ela vem da busca. Ela vem do alto. Ela vem de Deus. Ela vem de você se dispor a buscar a presença do Senhor. Ele te dá uma unção sobrenatural que até você mesmo irá se surpreender. Até você mesmo irá falar, nossa, eu fiz isso, porque isso já aconteceu comigo. De pessoas depois dizer, nossa, como foi maravilhoso. Agora, quando a gente não busca a unção vinda do alto, a gente busca a glória pra gente mesmo, ou a gente acha que a gente é capaz, sem buscar a graça de Deus e o favor de Deus, a gente dá com os burros na água. Me perdoa a expressão, tá? Fidelidade textual. O pregador deve seguir uma linha de raciocínio baseado principalmente no texto bíblico escolhido. E não fazer aquela miscelânea. Quando você for pregar, você precisa se basear no versículo que você leu inicialmente. A pregação, ela precisa disso. Ela precisa ter início, meio e fim. E ela não pode você ir lá, voltar cá, ir lá, voltar cá, ir lá, voltar cá e fazer aquela bagunça na cabeça das pessoas, que as pessoas não vão entender, tá?
unidade. Toda pregação deve sempre convergir para o único alvo. Amém? Isso que eu acabei de dizer aqui. Os assuntos precisam ter ideias e ensinos. Você tem que buscar isso, você tem que preparar, não adianta você ir pregar de qualquer maneira, chegar lá, eu vou falar sobre esse versículo aqui. Tiago 4:7. Sujeitais, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí tá, você começa a pregação e de repente você começa a misturar outros versículos. E aquilo que é sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, começa a ficar lá atrás e a pessoa começa a não entender o que você está ministrando, tá? Isso que eu acabei de dizer, ela precisa ter, a ministração, ela precisa ter o começo, o meio e o fim. Amém? É fundamental que as pessoas sejam ministradas através de um tempo de oração para que a palavra possa produzir frutos. No amém, você precisa orar pelas pessoas. Você não pode terminar uma pregação e não fazer uma oração final, tá? Como que eu vou preparar minha pregação? Ela precisa ter um tema central. É o assunto central da pregação. O pregador deve saber o que deseja falar e isso tem que ser o tema central. Introdução. A introdução, ela tem como objetivo principal prender a atenção dos ouvintes, ok? Despertando-lhes o interesse para o restante da mensagem. Então, você precisa ter uma introdução muito boa. Você precisa ter uma unção atrativa. A introdução atrativa. Eu falei unção aqui, você precisa ter uma unção também, tá? E o corpo da pregação, que é o desenvolvimento da pregação e a parte principal da mesma, porque é onde traz a revelação daquilo que Deus quer falar. Então, é aí que está todo o trabalhar de Deus através da sua vida. E a conclusão, é o fechamento da pregação e deve ser bem feita, tá? É o momento de fazer uma recapitulação da mensagem e um desafio para colocá-la em prática. Durante a conclusão, deve-se fazer um apelo de acordo com a mensagem transmitida. Então, a conclusão ela tem que ter um fechamento muito bem feito. É o momento de você recapitular toda a pregação e finalizar ali de uma maneira onde vai ser compreensível. Em nome de Jesus. Essa é a ministração de hoje. E é a última. Qual que é a tarefa de casa? Preparar a pregação que deverá ser apresentada até dia 15/6, tá, gente? Essa pregação, Prof. Arlita, deve ter quanto de duração? De 5 a 10 minutos, tá? E vocês estão livres para escolherem o tema. Escolha um tema e o que você vai fazer? Até dia 15/6, vocês irão mandar no YouTube, não sei como vocês vão fazer ali, porque no WhatsApp ela não vem, não adianta, não funciona. Aí você tem que abrir uma conta e mandá-la para mim, ok? E aí eu vou te avaliar como foi sua pregação. E qualquer dúvida, depois você me pergunta ali na linha de transmissão em particular, tá? Quem faz o youtuber pra mim ali, fez tudo, foi a Claudinha. Por isso eu consigo, lá quando eu tava na escola, fazendo os vídeos da escola, ali o pastor Márcio, ele deu um link pra gente fazer do YouTube. Então, se você tem um filho que tem YouTube, você pode fazer através do link do teu filho. Deixa eu falar para vocês que Deus, assim, poderosamente, possa abençoar cada um de vocês. Que as ricas bênçãos do Senhor, que só enriquece e não trazem dores, esteja sobre cada um de vocês. Nesse dia que você estiver preparando a sua pregação, lembre-se, Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, aqueles que estão dispostos, aqueles que estão, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor, para cumprir o teu ID. Então, a tua pregação vai ser poderosa. Eu aguardo ansiosamente por cada pregação. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Amém? Gente, e para finalizado mesmo,
eu quero dizer para vocês que a pregação tem alguns critérios para que ela possa ser avaliada, tá? Então, você precisa ter postura, oralidade, preparo e tempo, tá? Respeitando o critério do tempo, de 5 a 10 minutos, ok? Então, você começa a sua pregação com um objetivo bem claro, cheio de unção, cheio de graça, que eu sei que você vai estar, porém, usando os critérios, ok? Lembrando que você vai estar sendo avaliado, mas o medo não pode te parar, ok? Nós estamos aqui para vencer os medos através do nome de Jesus. Ore, busque, se prepare e tenha poder na sua pregação, através do nome de Jesus. Fiquem com Deus.